Olá, gente, boa noite. Iniciando mais um podcast da Faculdade de Aripuns hoje. Temos a nossa grandíssima Cláudia Pimenta na nossa banca de entrevista de hoje. Ela foi a selecionada. Então, para começar, eu vou te dar boa noite e bem-vinda, Cláudia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória na vida acadêmica e na profissional e falasse um pouquinho mais sobre você. Boa noite, fiquei imensamente lisonjeada com o convite de vocês, tá? É um prazer estar contribuindo com esse projeto de vocês, que é de grande importância para a nossa comunidade acadêmica. Bem, eu sou fruto da casa, sou egressa aqui da faculdade, iniciei meus estudos aqui. Formei nessa faculdade, né? Para vocês verem que aqui dá frutos bons. E depois que eu formei, aí eu fui galgar novos rumos na vida. Eu fui fazer especialização. A minha primeira especialização foi na UFG. Eu tive que fazer seleção para eu fazer especialização, porque lá na UFG as especializações, apesar de serem de graça, mas tem que fazer uma seleção para poder passar e cursar as especializações. Aí eu fiz 2 especializações na Federal, que foi penal e criminologia. Logo após, eu ingressei no mestrado em ciências penais. E depois eu ainda fiz mais 3 especializações. Porém, eu ainda achava que não era o suficiente e que a docência era o meu lugar, porque eu, para poder pagar a bolsa de mestrado lá de ciências penais, eu pagava a bolsa de mestrado dando aula. Então foi através disso aí que eu me descobri professora. Ou foi o cargo de professor que me descobriu, algo assim. E eu me vi professora diante dessa situação de pagar a bolsa dos meus estudos. E depois disso, eu nunca mais parei. A minha primeira turma foi na PUC. Eu até brincava com eles e chamava eles de meus cobaias, porque as primeiras vezes em sala de aula não é fácil. Por isso que eu às vezes entendo o nervosismo dos alunos. E somente com o passar dos anos é que eu fui me desinibindo, perdendo vários, até cacoeiros que a gente tem de ficar repetindo determinadas palavras, que hoje eu vejo que essa repetição de palavras nada mais era do que, às vezes, insegurança de ficar, né, transmitindo para os alunos aquilo que eu já estava passando para eles no ensino. E com o passar do tempo, eu fiz outro mestrado em ciências ambientais. E após 2 anos de término do mestrado, eu falei, não, agora que vem o doutorado. E eu precisei, só que eu queria fazer um doutorado na área do direito. E em Goiânia só havia um doutorado até então, nessa época, em ciências da religião. Então eu não queria ser uma doutora das ciências da religião. Eu queria ter um doutorado na área do direito. Hoje é bom, porque ainda surgiu um doutorado na área do direito. A própria Federal tem um doutorado na área do direito, mas ainda eu tive que ir para São Paulo. Eu fui para Marília fazer um doutorado em direito econômico, uma área bem diversa assim do direito penal também. Eu saí da caixinha do direito penal e do ambiental e eu fiz uma ligação de penal com ambiental e o direito econômico para eu poder estar fazendo a minha tese. E hoje eu sou doutora pela Unimar, Universidade de Brasília. Universidade de Marília, São Paulo. E dentro desse longo tempo de estudo,
Na verdade, como todos os professores falam, a gente nunca para de estudar, né? Qual foi o momento, assim, onde você se viu digamos, num tempo difícil? Qual foi a sua maior dificuldade dentro de todo esse tempo de estudo seu? É uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade, na verdade. Dificuldade a gente sempre tem, Ruth. As primeiras especializações minhas de primeiro mestrado, eu ia num carro muito velho para Goiânia, e quando chovia, eu ia rezando, porque era só eu passar em um local que tinha mais água, esse carro afogava e eu ficava parada na rua e o povo em Goiânia atrás buzinando para mim. Então eu tinha pavor até de chuva. Em época de poeira, eu também sofria porque esse carro era da família inteira lá de casa, então eu ia pra fazenda todos os dias, eu tinha que colocar uma camiseta por cima da roupa para poder passar o cinto, porque quando eu chegava em Goiânia, eu tinha que tirar essa camiseta, porque ela estava com a marca do cinto. Depois, eu comecei a trabalhar e eu adquiri um carro para mim. Então, já comecei a melhorar de vida, graças a Deus. Amém. Tudo meu trabalho. Aí eu não precisava mais ir nesse automóvel que me dava canseira em todas as épocas, época de poeira e época de chuva. Com o mestrado, até que não foi já assim tanta dificuldade. A dificuldade era só assim, cansaço mesmo, mas eu já tinha uma certa experiência com estudos, já foi mais fácil. Então era só a distância de Aripuns, Anápolis para poder ir. Agora, o doutorado, eu encontrei dificuldade em estar escrevendo a tese, porque tem que ser algo inédito, que não foi escrito ainda. E a ponte aérea me estressou, acho que mais do que o estudo. O tal de a empresa aérea desmarcar a passagem de última hora e eu ter que me virar para poder chegar até a aula, porque toda a aula os alunos é quem explica os trabalhos deles. Ao final, toda disciplina a gente escreve um artigo científico. Então eu escrevi ao longo do doutorado 13 artigos científicos. Porém, no doutorado, meu grande desafio mesmo, falo para todo mundo que foi a ponte aérea. Eu já fui até esquecida para trás em avião. Sério? Sério. Deu um overbook de Campinas, São Paulo para Marília. E todo mundo foi alojado no único voo. Que eu cheguei para eu poder embarcar no voo, meu nome estava fora da lista de embarque. E o avião estava super lotado. Então eu estava com o meu grupo de trabalho já esperando eu em sala de aula para eu ser avaliada. Era um trabalho de final de semestre para a professora. E eu só consegui chegar para a aula do outro dia. A Azul eu tive que dar inicialmente eu dei aquela crise assim de ansiedade, pânico. Eu sentei e olhei para o mundo assim, não tinha ninguém no aeroporto. Eu me senti como se fosse naquele filme o Tom Hanks faz. Eu esqueci que ele fica morando no aeroporto sozinho um bom tempo. Eu me senti o verdadeiro Tom Hanks naquele filme. E eu baixei a cabeça e lágrima começou a pingar dos meus olhos. Aí eu pensei assim, Cláudia, você não é fraca, você é louca, mas fraca você não é não. Aí eu levantei a cabeça e dei um chilique lá e fiz eles pagar um táxi para mim de Campinas até Marília, onde de carro dá 4 horas de viagem. Aí resolvi meu problema. Cheguei no dia, mas a aula já tinha passado, porque eu cheguei lá, já era mais de meia-noite. E no outro dia, lá vai eu apresentar um trabalho sozinha, minha professora, porque o meu grupo já tinha apresentado. A gente vê que
A gente acha difícil a nossa vida estudantil aqui, mas em comparação a todos os outros professores que a gente já conversou, já perguntou como foi a vida escolar, a nossa é fichinha perto da de vocês. E a gente separou várias perguntas, dúvidas, né? A gente fez uma análise do que seria melhor perguntar para você. Então, tem umas perguntas aqui, então eu vou começar a fazer elas. E a primeira é: qual é o perfil de profissional que a coordenação busca para formar o mercado atual, na sua área atual, né? Perfil da coordenação busca para ser coordenador ou o tipo de professor que ela busca? Hoje, eu busco professores que tenham um bom currículo e principalmente que tenham experiência em sala de aula, porque muitas das vezes a pessoa ela sabe o conteúdo, mas não sabe transmitir esse conteúdo para os alunos. Eu acho que isso é de suma importância, a saber transmitir o que ela sabe, para vocês entenderem. Às vezes eu sei muito, mas eu não consigo transmitir o que eu sei para vocês. E de repente uma pessoa que é simples, não tem nem estudo, ela conta uma história para vocês de uma forma tão simples, tão ingênua que nós entendemos tudo. Então, isso que eu busco sempre num professor para estar em sala de aula para vocês. É bastante difícil quando a gente vê uma pessoa que você olha o currículo dela, é lotado de mestrado, doutorado, é uma pessoa, você olha assim, nossa, é uma pessoa super inteligente, mas na hora de dar aula, ela não transmite aquilo, sabe? Ela não sabe conversar com o aluno, não sabe, ela não tem aquela intimidade com a turma, né? Exato. Então, essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Buscar um professor adequado. Do ensino-aprendizagem. É saber passar para o aluno o conteúdo de uma forma que ele aprenda e não somente escute e pense assim, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Sei como é difícil. A segunda pergunta é: como funciona a articulação entre a faculdade e o mercado para garantir estágios de qualidade aos alunos? Hoje, o nosso estágio, nós estamos até em discussão no chamado NDE. O que é esse NDE? É um núcleo docente estruturante. Ele é composto por professores concursados aqui da instituição, e esses professores é quem realizam todo um estudo minucioso para ver o que a faculdade tem que melhorar e, consequentemente, faz o projeto político-pedagógico, que é toda aquela grade escolar que vocês, todo semestre, têm que cursar. Atualmente, nós estamos passando por 2 grades curriculares e está vindo uma terceira, para justamente melhorar essa demanda do que o MEC exige e o que é melhor para o ensino e, consequentemente, uma das coisas que nós necessitamos de mudar é o estágio, para poder jogar vocês no mercado. Hoje, eu vejo que nosso estágio ainda tem falhas, precisa melhorar a parte prática para vocês irem para o mercado com mais confiança. Vocês confiarem em vocês mesmos. Eu até digo que o período mais difícil é o 11º período. Esse é o período mais difícil da faculdade. Aquele período em que vocês falam assim, agora é eu e Deus. Esse período é que coloca a gente à prova. Então, eu quero que vocês saiam daqui com segurança, que vocês possam bater no peito e falar para os outros, venham em mim. E hoje, até em termos de OAB, eu falo com toda garantia para vocês podem falar para qualquer outro colega de vocês que tenham formado em outra instituição, como o FG, PUC, Anhanguera, a Única Evangélica, pode falar, pode bater no peito e falar, vem em mim, eu formei em Anipuns, mas vem em mim. Nosso ensino é de qualidade, não perde para nenhuma dessas instituições, e a nossa instituição hoje é a 2ª instituição no ranking de aprovação em número de alunos inscritos que faz OAB no estado de Goiás.
Quando eu estava em Goiânia, eu nunca nem tinha ouvido falar nessa faculdade. E a partir do momento que eu comecei a estudar aqui, que eu ouvi falar, os professores, o coordenador, você mesmo falar que a faculdade é muito boa, que ela tem um bom reconhecimento, a gente vem pra faculdade e a gente não imagina que ela tem todo esse conhecimento, né? Que tem advogados bem importantes que se formaram aqui e que voltam aqui para dar aula, que voltam para dar palestra. E é bem interessante, né? A terceira pergunta é: existe um programa específico de suporte ou simulados voltados para a prova da OAB? Hoje, eu passo para os professores sempre estarem atentos às provas da OAB e darem questões, pegar até questões da OAB e estarem preparando os alunos. Hoje, todas as nossas avaliações têm questões tanto voltadas para o ENAD quanto para a OAB. Eu acho que isso se reflete no nosso alto índice de aprovação que nós temos dos alunos. Vários alunos que estão no 8º período e já estão com a carteira da OAB, aguardando ele terminar e concluir aí o curso, e após a colação de grau, só ir lá e pegar a carteira da OAB. Ele já fez a OAB e passou na primeira e na segunda fase. Depois que eu vi dizer que o ENAD e a OAB é bem difícil, aí as professoras começaram a dar as provas pra gente, aí tem lá a questão da OAB, tem questão de concurso. Aí a partir desse momento que a gente vê que a gente precisa tirar uma nota boa no ENAD e na OAB pra gente ser alguém depois de terminar a faculdade, que a gente vê o quanto é importante a gente já ir tendo aquela experiência, já ir tanto por dentro das questões, né? Porque, tipo, a gente fica com muita preguiça de ler aquelas questões grandes, aí a gente vê o quanto é importante a gente já começar desde agora, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho como referência o promotor com quem eu estagiei na minha época, que eu era aluna. Ele chama-se Carlos Alberto Fonseca. Na época, ele era promotor aqui em Nicuns. Ele era professor aqui da faculdade. Não, ele fez concurso para professor. Não era somente professor contratado, não. Ele era professor concursado. E ele e mais alguns amigos dele, que outros eram promotores e outros juízes, ele falava para nós, falava assim: olha, já vão estudando desde os primeiros períodos, porque quando você chegar no 10º período, você já está preparado para qualquer concurso, inclusive a OAB. E ele foi um desses exemplos, porque ele terminou o curso de Direito e já passou um concurso do Ministério Público. Então, se nós tivermos o hábito de estudar pelo menos 40 minutos por dia, todos os dias, assim que vocês terminarem a faculdade, vocês já estão aptos para passar na OAB ou em qualquer outro concurso. Isso, o concurso se chama hábito. Nós temos que ter o hábito de estudar, porque o direito, ele é mutante. As leis mudam mensalmente, anualmente, estão sempre em mutação. Então, nós também, operadores do direito, temos que criar o hábito da leitura. Não podemos ficar estagnados, parados. Temos que estar estudando sempre. Eu digo que o direito é um curso que a gente nunca para de estudar. É 5 anos estudando para formar e o resto da vida estudando para trabalhar. É porque você já falou que as leis sempre mudam, então não tem como você parar de estudar se as leis vão continuar mudando, né? Exatamente. Então, não tem como é um curso que temos que estudar o resto da vida. É bem difícil, ainda mais a parte de lei. Pra gente, vários, né, alunos, a parte de lei é bem complicado. A próxima pergunta é: como você organiza sua rotina para equilibrar as tarefas administrativas com o suporte pedagógico do direito? Eu até falo que eu sou uma pessoa, eu não sei se junta ansiedade com excesso de trabalho, é um pouco um misto de tudo. Por quê? Porque eu consigo conciliar
estudos, com afazeres de casa, ginástica. Eu agora sou do agro também, porque eu já tenho umas coisas para poder cuidar no agro, então de vez em quando vocês me verem de botina é normal. E amo o direito. Então, desde que eu comecei, depois que eu me formei, eu vi que eu nasci para ser dessa área do direito mesmo. Eu fiz o curso certo e sou no lugar certo. Que bom, né? Porque tem muitas pessoas que gastam um tempão fazendo uma área, estudando para se formar em uma área, e no final ela vê que não é aquilo que ela quer e ela gasta mais um tempo horrível para se formar em outra, que é a que ela realmente se identifica. É por isso que eu falo para os alunos que estão no primeiro, segundo, até o terceiro período, falo, não desistam do direito. Por quê? Porque os cursos iniciais, eles são, no início do curso de direito, no início dos semestres, eles não são atrativos, não tem matérias assim, que atraem muito. Então, nós só vamos estudar legislação mesmo a partir do terceiro período. Então, não desistam, não desanimem. Tem muita coisa por vir ainda. O melhor de tudo é quando a gente começa a estagiar e a vida de correria já começa a partir do sétimo período, que vem estágio, vem TCC, vem tudo mais, ENAD, ou já querendo fazer também a prova da OAB, então tudo vai acumulando e a gente tem que começar a se virar no 30, porque a maioria dos alunos trabalham, tem família para cuidar, aí já vai acumulando tudo isso, aí a realidade vai vindo à tona e a pessoa fala, opa, não era aquilo que eu pensava, que era só filosofar e ver Platão, Aristóteles, não, o mundo existe e eu tenho que estar girando com o mundo. A próxima pergunta é: quais canais de diálogo a coordenação mantém para ouvir as demandas e dificuldades dos alunos? Bom, eu sou uma coordenadora que eu sou muito cativante. Eu sou bastante aberta para com os alunos. Então eu brinco e falo assim, que eu sou um pouco mãe, sou professora, eu sou psicóloga, psiquiatra, que de vez em quando eu faço, toma uma sertralina, toma uma fluoxetina, pra gente pegar, não ficar muito estressado e não pegar ninguém pelo pescoço. Então, eu sou um pouco de tudo. A partir do momento que os alunos vão passando a me conhecer, eles sabem, até pela minha feição, se eu estou estressado ou não. Eu transmito no meu semblante, no meu jeito de ser, o dia que eu estou estressada. Então, se eu estou estressada, eu procuro ficar mais recanteada no canto, porque eu confesso que eu não sou muito educada quando eu estou nervosa, de bem com a vida, eu não sou de bem com a vida, não. Mas eu procuro dar o melhor de mim para os alunos. Ai, Cláudia, você não é isso não, você é um amor. A próxima pergunta é: quais são as principais metas da coordenação para este ano? Tipo, o ENAD, a OAB. Esse ano nós não temos ENAD, foi ano passado. Né? Então a próxima turma que vai fazer ENAD são os alunos que estão no 5º período. Eu já estou conversando com os professores para estarem focando questões de ENAD com os alunos do 5º período desde agora. E para a OAB eu preparo eles sempre. Inclusive, se o aluno está fazendo exame da OAB, se ele me mostrar o comprovante que ele fez a inscrição na OAB, coisa e tal, eu isento ele até na semana que antecede as provas, eu até deixo ele em casa, converso com os professores, tudo direitinho, para ele não ficar prejudicado com faltas, para ele tirar aquele estresse da prova e ficar só estudando para o Andes OAB. E uma dúvida que eu tenho: como é que funciona ele? Eu não pesquisei, não procurei saber, mas nada melhor do que ouvir de você, né?
Como é que funciona? O ENAD. O ENAD é uma prova de conhecimentos gerais que ela é aplicada e elaborada pelo MEC. Não é a faculdade, não é o governo estadual, quem aplica é o governo federal. Essa prova já vem preparada direto do MEC. E são conhecimentos que englobam todo tipo de disciplina, desde conhecimentos gerais, coisas da história, que vocês viram umas coisas lá do ensino médio, até coisas de direito penal, questões práticas. Tem umas questões que são umas questões bem bobas, mas não deixa da gente ficar ansioso por ter uma prova. E só de falar que a gente está sendo avaliado já dá um certo receio. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. E vocês estão avaliando tanto o lado de vocês como alunos, quanto avaliando a instituição em que vocês estudaram. Então, muitos alunos acham que eu vou boicotar o ENAD, eu não vou fazer o ENAD, assim, eu já passei muita raiva naquela instituição, eu vou prejudicar a instituição. Não, você vai prejudicar ambas as partes. Vai estar prejudicando você, porque se o aluno, não faz o ENAD, ele não pode concluir o curso de Direito e pegar um diploma imediato. Ele tem que esperar um lapso temporal de pelo menos 6 meses para ele colar grau e pegar o diploma dele. Então, não fez o ENAD, não compareceu na prova, beleza. Mas também você não vai colar grau. Mas você tirou uma nota péssima. Mas se tirar uma nota péssima, aí prejudica não o aluno, a faculdade. Porque, às vezes, dependendo da nota, por exemplo, o governo estadual já fez uma conexão de bolsas da OVG com a nota do ENAD. Então, se nós não tirarmos uma nota superior a 3, logicamente, amigos seus, outros colegas que estão por vir aí e está fazendo o curso de Direito não vão ter mais bolsa da OVG. É bem complicado, vamos começar a estudar mais, né? Então, essas foram as nossas perguntas, dúvidas para a nossa querida Cláudia Pimenta. Então, é isso por hoje e boa noite. Eu agradeço imensamente vocês, tá? Pelo apoio, pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês. Obrigado vocês por toda essa dedicação. Conte comigo sempre. A coordenação da Faculdade de Aripuns está aqui para estar apoiando, ouvindo vocês, no que vocês precisarem e no que vocês estiverem necessitando, tá? Conte comigo sempre. Obrigada, Cláudia.